que é melhor tradução. Em melhor tradução, a gente tem novamente uma pessoa trans indicada, que é a Lea Branches, que é tradutora, que faz o The Challenge, e que em Drag Race é a dubladora da jurada transexual. Então é uma trans dublando trans, que é aquilo que a gente fala de inclusão, que é importante. A Lea Branches em Drag Race dubla simplesmente a principal trans de RuPaul. Eu achei uma pena que ela não foi indicada. Na primeira fase eu votei por ela, por dublar a T.S. Madison, que é a jurada trans da Drag Race. Infelizmente, meu voto não deu em nada, para você ver que, apesar de tudo, eu não influencio. E ela também dublou uma trans em A Casa do Dragão, que é a Charako, que é uma atriz trans, uma personagem trans, ela que dubla. A Lea Branches está indicada pela tradução do The Challenge, que, como eu falei, os fãs de The Challenge, ou o pessoal que participou da dublagem, votou bastante. A gente tem também uma dublagem que acho que o Kuroda conhece todo mundo, que é a dublagem do Kamen Rider Build, que é traduzido pela Adriana Kemi-Ogawa, que é filha do dono do estúdio Clone, e ela teve a colaboração do Danilo Modolo e do Gustavo Iracema. Temos um pessoal que o Igor conhece, que aí sim é Chapolin. De novo, somei os votos, quem foi mais citado foi Chapolin, que é o Eduardo Gouveia, o Gustavo Berriel e o Pedro Renault. Temos o Kevin Bueno, que é um daqueles casos que ele foi indicado por inúmeros trabalhos. Peguei o mais citado, que é Quartos Vazios, um documentário da Netflix que está indicado ao Oscar e que é chocante. O trabalho que ele fez na tradução também é impressionante. Já entrego, vai. Já que tem gente entregando voto, eu votei nele na final, porque foi um trabalho chocante. Quartos Vazios é um documentário onde é visitado quartos de crianças que foram mortas em atentados em escola nos Estados Unidos. E foi uma tradução muito delicada do Kevin Bueno, que eu acho um profissional incrível. Ele foi indicado por vários trabalhos, pegamos um mais citado. Tem o Pedro Ruivo, que é alguém que traduz muito para teatro e que começou a traduzir para dublagem, fez também um excelente trabalho em RuPaul Drag Race. De novo, a importância de trazer alguém que conhece aquilo para traduzir. Ocorreu isso com o Kamen Rider Build, ocorre com o RuPaul Drag Race, uma pessoa do meio gay para traduzir, é incrível. Uma pessoa experiente como Sérgio Cantu em Thunderbolts, uma pessoa experiente como Paulo Noriega em Guerreiras do K-Pop completam as indicações. Tenho começado muito com o Igor, e como tem 3 conhecidos dele indicados em Chapolin, vou deixar para o fim. E como também tem amigos do Kuroda, vou deixar para o fim. Vamos começar com você, Juba. Fala do que você quiser. Comente. Cara, Kamen Rider Build, queira ou não, envolveu parte do meu trabalho ano passado, então foi uma coisa que eu tive que estudar muito na parte de trabalho. Mas falando dos outros, eu acho que é inevitável falar que 2025 foi o ano das guerreiras do K-pop. E parte desse sucesso não é só da música original, não é, é por causa da tradução. Eu acho que se a tradução não tivesse funcionado, parte da criançada, parte do apelo que aconteceu esse ano, não teria acontecido. Então, por isso que, assim, eu acho que, de todos os exemplos aqui, por mais que eu goste muito de Tokusatsu, eu tenho que falar que Guerreiras do K-Pop é uma coisa que nem eu fui na CCXP no final do ano passado, eu tava na fila para fazer o credenciamento, tava tocando música da Guerreiras do K-Pop. É uma coisa que tá muito forte, é uma coisa, você vê cosplay em eventos, é uma cultura muito difundida. Então acho que parte disso é muito da tradução, cara. Eu ia falar isso na música de Guerreira dos K-Pop, mas o que eu achei interessante é que na CCXP os stands estavam tocando a música de Guerreira do K-Pop em português. Então isso mostra como a força da dublagem de Guerreira do K-Pop. Bom, vamos ao Kuroda então, Kuroda. Em melhor tradução também, segunda vez que isso acontece, todos os finalistas tiveram um voto, pelo menos, na fase final. Foi bem mais disputada essa categoria. Kuroda, fale dos seus amigos traduzindo também Rider Build. Antes de eu falar dos meus amigos traduzindo Build, só um detalhe para Sérgio Cantu, que não foi meu voto o Cantu, mas eu gosto do trabalho dele como dublador, como diretor, e como ele é muito fã da Marvel, o Thunderbolts também foi um trabalho muito, muito bacana dele. De Build,
não tem como, né? Então, puxar a sardinha para o meu lado do Tokusatsu. Mas, uma coisa interessante desse trabalho é que, mesmo com a tradução da Adriana Kemi, o trabalho do Gustavo e do Danilo eram deixar ele com uma cara de Tokusatsu do que a gente já gosta, né? Então, alguns termos, algumas coisas que são ditas, deixar. Não é só o traduzir por traduzir, né? Tem um carinho em alguns detalhes que tem a ver com a nossa história com o Tokusatsu no Brasil. Isso de não é só traduzir por traduzir, levar em conta o histórico. Agora vem o Igor. Ocorre em Chaves de Chapolin, né, Igor? Agora a gente está falando da dublagem da Rio Sound, onde tiveram a tradução do Eduardo Gouveia, o Gustavo Berriel e o Pedro Renault, que são 3 amigos, 3 pessoas que se conhecem há muito tempo, e que 2 delas, o Eduardo e o Gustavo, já tinham trabalhado pro Multishow, fazendo uma tradução que também gerou várias discussões. Eu, particularmente, assim, no grosso do caldo, gosto muito da tradução deles, porque eles mantiveram muita coisa da dublagem antiga. Como pessoas que conhecem bem as séries, eles não deixam passar erros crassos, assim, eles nunca vão traduzir um bordão erroneamente. Teve uma ressalva na dublagem, eu vou até fazer uma pergunta pro Fly, que é a seguinte: na dublagem do Multishow, desses mesmos episódios, a gente chega uma fase em que o Chapolin ganha um novo bordão, que é torpe. Torpe, no espanhol, é uma pessoa distraída, uma pessoa desastrada, e que na dublagem original virou burro. Então o pessoal xingava e chamava ele assim, burro. E aí os tradutores à época, o Eduardo e o Gustavo, se deram a liberdade de ir alternando esse adjetivo. Então, por vezes, o Chapolin era chamado de jegue, por vezes era chamado de anta. E isso foi uma liberdade em cima do original que eu não gostei. E aí, eu sinceramente, eu não assisti os episódios específicos com dublagem Rio Sound em que isso acontece. Você sabe se essa alternância de adjetivos foi mantida, Fly? Até onde eu vi, tá só burro agora. Então, respeitaram que um bordão tem que ter uma única tradução, sem muitas liberdades criativas, pelo menos, né? Talvez seja o dedo do Pedro aí. De certo modo, essa dublagem foi uma reparação histórica dos erros que aconteceram no Multishow. Então, por exemplo, gerou uma polêmica muito grande em um episódio de Chapolin, onde os personagens estão ali num vozerio e um deles comenta: é porque o Major Gouveia me disse tal coisa. Gouveia é o sobrenome de um dos tradutores, que é o Eduardo Gouveia. E, assim, eles têm todo um histórico de se auto-homenagear nas séries. E isso já não está nessa versão da Rio Sound. Então, a polêmica piada do Batman, né? Que o Batman chegou atrasado porque estava consertando o pneu do Batmóvel, sendo que no original ele estava namorando o Robin, né? Essa tradução também polêmica também não existiu agora, foi arrumado. Só que isso também foi uma interferência do Multishow, né? Pelo que a gente sabe. Mas pelo menos parece que a tradução agora está mais fiel, né? O original só colocando referências clássicas. Né? Sendo um seriado dos anos 70, muito justo. A única coisa realmente que eu não gostei, mas eu também soube que isso foi uma coisa de estúdio, foi citarem personalidades que não eram contemporâneas a Chaves. Então tem um episódio de 73 em que um dublador faz referência ao Cristiano Ronaldo. Eu acho que não combina. Por outro modo, eu fico seguro e eu não considero isso, porque eu sei que especificamente esses tradutores, eles buscam citar artistas, personalidades que eram ou contemporâneas ao seriado ou contemporâneas à dublagem original. Então já citaram Clodovil, dos anos 70, Éder Joffre. Vários. Eu acho que deu uma picada na sua internet, mas deu para entender que você queria citar personalidades dos anos 90 como Clodovil e Éder Joffre.